Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é conhecida na cidade e muitos o consideram polêmico além do limite. Isso porque as abordagens dele têm o aspecto, têm um sentido sempre da denúncia. E a denúncia, lógico, ela tem um impacto. Nós estamos falando de Dirley Pereira. Tudo bem com você? Graças a Deus, que alegria estar com você aqui e com essa análise que você faz aí a meu respeito. Menos. Eu sou um cara sereno, tranquilo, não mexo com ninguém. Nós vamos conhecer a história de Dirley Pereira daqui a pouquinho. Voltamos já. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, Cidade Forte e Organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras. É uma missão. Parabéns, você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente, peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais, vem pra cá! Dirley Pereira da Silva, é isso? Nome completo? Presente. Presente. Você é cabofriense?
Cabo-friense. Nascido numa cidade de Surucucu. Num distrito de Cabo Frio, Tamoios. Em Tamoios, né? Localidade chamada Surucucu. Cobra venenosa, né? Por quê? Mas porque esse veneno lá de Surucucu, cara. Não, que a Bíblia diz que Deus me dá autoridade para pisar em cabeça de serpentes. E é isso que eu faço a todo momento aí, né? Uma vez você nascendo em Surucucu, você tem intimidade com cobras, né? Assim. Pisar em cabeça de serpente, sim. Cobra venenosa. Você era lavrador, né? Você começou lavrando a terra. Rural, não terra própria nem da família, mas trabalhando mesmo em lavouras dos portugueses, né? Que durante muito tempo estiveram ali naquela região de Tamoios, na região de Araruama, de São Vicente de Paula, todo o interior dessas cidades, né? Os portugueses, durante muitos anos, eles colonizaram aquela região com plantação de mamão primeiro, depois de laranja, e eu fui um desses que em toda a minha infância, adolescência e parte da juventude chegou a trabalhar na grisa? Meu pai, sim, cortador de cana. E o que o levou à política? Com que idade? Na verdade, tem uma história muito interessante. Vou citar aqui um cara chamado Moisés Bessa, pai da nossa querida advogada, criminalista, doutora Lívia Bessa. Eu cristão, né? Já nasci numa família cristã, lá na Igreja Batista do Araçá, aos 12 anos de idade. E esse cara chega... É um negócio forte, né? Ele chega na igreja acompanhado do Wilson Mendes, o pai do ex-prefeito Marquinhos Mendes. Ele, deram a palavra a ele vai lá, aponta o dedo para mim e ele diz, há pessoas vivas ainda que testemunham isso. Ele diz, olha, esse menino lá, eu todo encolhidinho, era mais magrinho do que sou hoje, né? Encolhidinho, tímido, eu tinha medo de gente. Quando chegava alguém na minha casa, visita, eu literalmente me escondia no mato. Eu não me escondia debaixo da cama porque não tinha cama, era aquela esteira, né, feita de taboa. Me escondia no mato. Mas lá na igreja, nesse dia, o cara aponta o dedo para mim e diz assim, olha, Deus vai te colocar entre os príncipes e vai te colocar para falar para multidões. A minha entrada na política, ela se deu dessa forma, por uma profecia desse cara chamado Moisés Bessa. Desde então, eu entendi que tinha realmente algo diferente na comunicação, porque eu já usava da palavra na igreja muito jovem, muito menino, né? Mas saía dali da frente e eu me escondia. Eu tinha medo de gente. Você se elegeu em 1982? 82. Junto com o prefeito Ivo Saldanha. Ivo Saldanha. O partido foi o candidato mais votado. Não, era o PDS, antigo PDS. Né? Na reformulação partidária, após golpe militar, né, é criado o MDB e o PDS, o bipartidarismo. Né? E aí eu conheço um cara de chapéu, um cara tido como louco, né, que fazia um trabalho social muito intenso. A construção de um centro comunitário no antigo bairro Saco Fora, em Búzios, né? E ele, um dia desses, ele aparece lá, também na minha igreja, querendo recrutar pessoas para o voluntariado na construção desse centro comunitário. E aí eu levanto a mão lá, eu me voluntariei, reuni grupos de amigos lá, de trabalhadores rurais também. No final de semana, sábado e domingo, a gente vinha para pegar no pesado na construção desse centro comunitário. Resultado, acabei estando tão próximo do Ivo que anos depois, em 1982, quando ele se candidata a prefeito, ele me convida a ser candidato a vereador. Com quantos anos? Eu tinha 23 anos. 23 anos. Foi um dos mais jovens vereadores de Cabo Frio. Fui um dos mais jovens e um dos mais votados também. Eu fui o terceiro mais votado na cidade inteira. Estamos falando de cidade com Búzios e Arraial do Cabo ainda como distritos de Cabo Frio. Né? Você ficou na Câmara, mas teve um período que você exerceu a Secretaria de Governo. Não, isso bem mais adiante. Mas mais adiante. Nessa gestão? Não. Isso muito mais adiante.
Eu na Câmara, nesse período, eu fiquei os 6 anos. O mandato não era de 4 anos. Naquele período, pós-golpe militar, foram 6 anos a eleição de prefeito e vereadores. Eu fiquei os 6 anos na Câmara de Vereadores. Inclusive, nessa época, em todo esse período, eu era o líder da oposição na Câmara de Vereadores. Muito jovem, porque muito o prefeito garoto, era Alair que Corrêa. o prefeito era o Alair Corrêa. Depois, mais adiante, como você citou aí, eu vim a ser secretário, mas agora já na década de 2000, 2013. O Ivo Saldanha, essa figura, podemos dizer até folclórica, né? Pela forma, emblemática, icônica. Né? Icônica. Na verdade, ele fez um governo desastrado. Muitos equívocos. Você fez parte do governo. Ainda assim, você acha que ele foi o pior prefeito desse ciclo até hoje? Cabral, pergunte, eu vou me dirigir aqui, a minha câmera aqui, e perguntar aos ex-funcionários, aos funcionários aposentados e a alguns funcionários ainda na militância do serviço público em Cabo Frio. Hoje, se você perguntar para eles quem foi o melhor prefeito que Cabo Frio já teve para o servidor público, a resposta será unânime. Ivo Saldanha. Ivo Saldanha. Qual foi o mal do Ivo? Ele não tinha qualquer traquejo político. E não tinha grupo político, não tinha equipe. Era ele só e os irmãozinhos, né? Aquela multidão de irmãozinhos que onde ele ia é uma figura folclórica, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, sobre a campanha, né? Mas ainda em relação ao governo dele, ele não tinha quadros. Não tinha quadros para administrar a cidade. O que ele fez? Ele foi trazendo secretários que eles nem conheciam, de outras cidades. Ele foi buscar no Rio, Fernando McDowell, né, o ex-diretor de trânsito do Rio de Janeiro. Eu tenho uma situação que chega a ser engraçada. Ele foi com aquela política dele de projeção do nome da cidade, com mudas de pau-brasil, onde ele ia, né, Brasil inteiro, que ele era chamado para palestrar, e levava uma muda de pau-brasil. Ele vai a Porto Alegre fazer uma palestra na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Moral da história, ele volta segunda com um cara que ele conheceu lá e que na segunda ele nomeou secretário de Fazenda do município. Então essa foi a história do Ivo. Qual o nome dele? Não me lembro agora o nome do cara. Não é o Pegado. Não, Sérgio Pegado é daqui. Mas, enfim, essa é a história do Ivo. Por que não deu certo o governo dele? Mas era um cara visionário. Era um cara além do tempo dele. Por exemplo, a gente está falando aqui numa casa que foi do nosso Milton Alencar. O Milton Alencar foi o primeiro secretário de Cultura de Cabo Frio numa secretaria criada pelo Ivo Saldanha. O cara que todos os tombamentos que tem de prédios na cidade, todos os tombamentos hoje preservados, são ainda a partir do governo do Ivo Saldanha. Um cara que realmente é um cara, ainda hoje, um cara além do seu tempo. Mas como se cercou mal, a política não perdoa, os políticos não perdoam, então acabou tendo muitos desacertos, inclusive de corrupção mesmo no governo dele, acabou absolvido, porque na verdade nada restou provado contra ele de enriquecimento ilícito, nada, mas é um cara que eu acho que ainda hoje é para ser lembrado como um cara além do seu tempo, um cara que estruturou, sobretudo na área da cultura, o cara que mais viu Cabo Frio lá na frente, no que a gente está vivendo hoje. Certamente pode haver controvérsias, mas vamos voltar lá no Alair. Não, mas vamos voltar na campanha rapidamente, que eu falei que ia abordar, na campanha do Ivo, né? Então, em 1982, ele é médico, né? Psiquiatra, diz que psiquiatra de lucro, cada um de nós tem um pouco de lucro, principalmente. Ele atendia debaixo de uma árvore, debaixo de um pé de jamilão, né? Ali junto da rodoviária, onde o Zé Henrique da Passo Feliz construiu um prédio grande ali. O Ivo era candidato à prefeitura. O Timinho, o saudoso Otímio Cardoso dos Santos, também candidato, no Muro do Amor, também candidato à prefeitura. O Ivo, ele
com aquele jeito dele, todo peculiar de ser, de lidar com as pessoas. Aí chegava uma irmãzinha lá, ele chamava todos, chama ainda hoje de irmãozinho, irmãzinha. Chegava uma irmãzinha, doutor Ivo, estou precisando aí, preciso construir a minha casinha. Ganhei um terreninho ali, o Timinho me deu um terreninho lá em Jardim Esperança, lá no Jacaré. Agora eu não tenho, eu já ganhei o terreno, o Timinho já me deu o terreno. Agora, eu preciso de uns tijolinhos. Aí ele pegava, no mesmo receituário, ele fazia assim: irmão Timinho, favor atender essa irmãzinha com 1000 tijolos. Ela pediu 500, mas ele dobrava a dose ali. Aí Timinho, quando recebia aquele negócio, ficava tiririca, né? Xingava Ivo de tudo quanto é nome. A mulher voltava lá e aí ele dizia assim, irmãzinha, ele tem dinheiro, só ele tem dinheiro, porque ele era o candidato do Alair, que era o prefeito, né? E teve uma outra situação também, só para mudar a história aí. Beto Nogueira, doutor Beto Nogueira, o Ivo se elege, a cidade estava um lixão, né? Estava um lixão. Aí o Ivo fazendo um mutirão, a população revoltada, lixo na frente da Câmara, na frente da Prefeitura. Beto Nogueira lá em cima, naquela galeria da Câmara lá, olhando o Ivo, xingando o Ivo lá de cima. Aí ele parou, olhou para cima, o pessoal querendo subir para pegar o Beto de pancada. Ele disse: não, deixa o irmãozinho extravasar, isso faz bem para a alma dele, ninguém fala nada, irmão Beto. Parabéns, irmão Beto. Esse era o Ivo Saldanha. Esse é o Ivo Saldanha. Pois bem, voltamos lá então em Alair. Voltamos em Alair. Anterior. Com Alair você fazia contagem regressiva dos dias Faltam tantos dias para o fim do governo. Mas depois, lá na frente, lá na frente vocês se reencontram. Eu contava, era contagem regressiva, eu não perdia um. Eu fui o cara. Não é para dizer que eu sou o supra-sumo. Eu não perdi, em todo o meu mandato, eu não deixei de ir à tribuna uma vez sequer, em uma sessão sequer ordinária da Câmara. Pois bem. E nessa contagem regressiva, ela foi até o final. Nessa contagem regressiva, pode ser feita também dias. de que lá na frente você passou a ser amigo, apoiador e secretário de Alair. Sim, é verdade. O que é que mudou em Alair para você, então, fazer essa mudança de pensamento? O que mudou? Eu virei empresário, eu nunca tive como forma de sobrevivência a política. Nunca. Toda vez que eu entro na política de alguma forma, eu fico menos pobre do que já sou. Mais pobre do que já sou. Toda vez. E aí eu construí no Jardim Esperança uma empresa de sorvetes. Fabricação de sorvetes, fabricação de picolé. E eu estava lá na minha empresa em 1987, 2007, né? 2007, acho que 2007, 2006. Aí chega o Alair, dizendo: ô Dirley, eu fiquei sozinho, só tenho Pedrão comigo hoje. O meu grupo todo abandonou porque teve aquele rompimento com o Marquinho, né? E o Marquinho era o candidato dele a prefeito, mas depois se atritaram, enfim. Não estou aqui para discutir quem tinha razão, mas o fato é que eles romperam. E ele ficou sozinho. Ele se dizia sozinho. Foi lá na minha empresa, no Jardim Esperança, acompanhado do Pedrão, e disse: olha, não tem mais ninguém. Eu queria te convidar para você me ajudar a reorganizar o meu grupo político e a gente pensar no projeto político de 2008. Acho que era 2005, me parece que 2005. Enfim, eu relutei bastante, porque eu tinha uma empresa muito sólida. Para ter uma ideia, eu fabricava 1.000 litros de sorvete dia, mais de 10.000 picolés dia. Estava numa situação, do ponto de vista financeiro, absolutamente tranquila. Moral da história, aquele vírus, aquela vontade de você contribuir com a cidade, porque sempre foi esse o meu foco, sempre foi. Eu repito, toda vez que eu assumo um cargo público, eu fico mais pobre do que quando entro. E acabou a partir daí eu aceitei esse desafio.
E você passou a caminhar E com a passei a caminhar com ela aí na construção desse grupo político. Aí veio a eleição de 2008. Sim. Tá. Que E ele você- perde pro Alair, pro Marquinho. Ele perde, Marquinho faz a reeleição. E eu me mantive firme com o Alair até 2012, que aí sim veio a eleição dele como prefeito. Ele E se aí, elegeu em depois 2012. de 82, você teve mais 2 mandatos. Nós vamos falar sobre tá, isso daqui a pouco. A gente volta já. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras. É uma missão. Parabéns, você profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente, peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais, vem pra cá! Arquivo aberto de volta com Dirley Pereira. Estamos aqui tentando Abrir o exorcizá-lo, arquivo. desmistificar
essa ideia de que muitos têm, de que Dirley é polêmico demais, isso e aquilo. Aliás, antes da gente voltar à história que nós estávamos contando, nesses últimos anos, você mais polêmico, você mais na mídia, você tem pretensão de voltar a disputar um cargo eletivo? Nesse momento, não. Eu te digo que, falei há pouco, né, que esse vírus dessa vontade que te motiva a defender as pessoas, a ter um espaço realmente para dar voz às pessoas, para ser voz das pessoas, isso é que sempre me motivou na política. Como agora, na área da comunicação, o meu nome está tendo muita projeção, muito espaço nesse aspecto, eu hoje não me vejo motivado a fazer uma disputa eleitoral. Minha motivação é cada vez mais, muito mais do que ser voz do povo, que a política te proporciona, é dar voz ao povo. Então, repetindo, muito mais do que um mandato que te deixaria como representante do povo, né, um mandato de vereador ou no executivo, eu me motivo a continuar sendo esse canal que dá voz ao povo. Eu hoje, Cabral, você não faz ideia de quantas denúncias, quantas mensagens, eu chego a receber, sem exagero, mais de 500 mensagens por dia, muitas delas com denúncias. Vamos lá no nosso currículo aqui para a gente conhecer bem o Dirley Pereira. Você foi eleito em 82 e teve mais 2 mandatos de vereador, né? Tive 2 mandatos de vereador. Foi em 88 e em 92 a 96. Nesses 3 mandatos, você manteve a postura de oposição. Sim. Sim. Tá. Só para abrir um parêntese aí, num desses mandatos, né, de 89 a 92, num desses períodos eu fui subprefeito de Búzios, né, quando Búzios ainda distrito de Cabo Frio. E você também esteve em diversas secretarias da cidade, né? Isso, mais recentemente. Fui chefe de gabinete de prefeito, fui secretário de turismo, fui secretário de governo, fui secretário de saúde. Pois bem, mas em qual momento você resolveu, decidiu de que você seria um comunicador, seria um jornalista, um produtor de conteúdo, sei lá? Tá. No momento que nasceu a Folha dos Lagos, há 35 anos, quem foi que eu botou fui isso na sua colunista, cabeça? foi Moacir Cabral. É sério, para quem não sabe, eu fui colunista da primeira edição do jornal Folha dos Lagos, que completa 35 anos. Então, se tem alguém que colocou isso na minha cabeça, foi Moacir Cabral da Silva. Não, você escrevia os artigos esporadicamente, mas não é como agora, mais recente, que você tem uma atividade diária. Escrevi também no jornal O Cabista, do saudoso Cláudio Mansur. Né? E hoje você tem chamada RCI, que é Rede de Comunicação Integrada. Não, então, voltando então, eu não estou fugindo da sua pergunta, não. É só para dizer que realmente você faz parte da minha história nesse aspecto da comunicação. Mas em 2017, eu já fora do governo, porque eu fui esses cargos de secretaria, eu exerci, mas de verdade, quem me conhece sabe muito bem disso. Eu não tenho apego a dinheiro e muito menos a cargo público. Quando eu divergi do Alair, eu ocupava a Secretaria de Turismo, quando eu percebi que não havia mais clima para eu continuar no governo por conta dos desacertos, eu não tenho nada de pessoal contra o Alair, é meu amigo, né? Mas ele sabe muito bem disso, né? Que o governo dele foi desastroso, o último governo, por conta de uma queda vertiginosa, drástica em relação à arrecadação dos royalties, mas também por ele estar cercado com pessoas que não tinham a mesma visão social e ética do que se queria para a cidade. E aí eu saio do governo. Antes de terminar o governo, um ano antes, eu saí da Secretaria. O que importa aí, Dirley, veja bem. Não, mas para mim importa dizer isso. Alair foi prefeito a última vez de 2013 a 2016. Foi exatamente no período da grave crise dos royalties, da crise do petróleo. Isso impactou demais a vida financeira de Cabo Frio. De Cabo Frio, muito. E marcou um novo ciclo.
Porque a partir de Alaí, daquele governo desastroso de Alaí, parece que as coisas se complicaram de uma tal forma que nós tivemos 5 prefeitos em 8 anos. 5 prefeitos. Para lembrar, até anotei aqui, quando saiu Alaí, assumiu Marquinhos Mendes. Que foi cassado 2 anos depois. No lugar dele entrou o vice, que é Aquiles Barreto. Não, o presidente da Câmara. Que era o presidente da Câmara. Isso. Não era o vice, era o presidente da Câmara. O Aquiles Barreto. Até que houvesse nova eleição. Nova eleição, Adriano surgiu Moreno. Então a grande esperança de Cabo Frio. Adriano Moreno. Foi um governo desastroso, tal qual o de Alaí, o de Ivo? E o de Serginho hoje. Foi sim. O Adriano, relembrando o que eu falei aqui há pouco em relação ao Ivo, guardadas as devidas proporções, o Adriano repetiu o Ivo. Ou seja, não tinha nenhum quadro político, não tinha nenhum quadro gerencial, administrativo. O Adriano se cercou de gente também absolutamente incompetente. Eu fui um dos caras, e aí já estava com um programa de rádio, na Rádio Cabo Frio FM, eu fui um dos caras que mais bateu, que mais denunciou, que mais colocou o dedo na ferida, e inclusive do próprio prefeito, do governo e do prefeito também. Mas hoje eu me convenço de que o Adriano é uma pessoa do bem. Ele só estava mal cercado, só estava exatamente cercado por gente que não tinha os mesmos propósitos que ele. E esse é um grande problema do gestor público. Com quem andas, que eu te direi quem és. E o governo Adriano, eleição seguinte, é eleito José Bonifácio Novelino, que morre com 2 anos de mandato. E que no fechando, debate ele me chama um menino, aquele menino lá do Araçá. Aí fecha esse ciclo de 5 prefeitos em 8 anos. Isso, na sua avaliação, qual o impacto na economia da cidade quando deveria se ter 5 prefeitos para 20 anos? Nós tivemos 5 em 8. Cabral, a instabilidade, né? A falta de segurança jurídica. Nenhum empresário investe numa cidade que tem 5 prefeitos em 8 anos. Ninguém investe. A quebradeira no comércio começou exatamente a partir dessa instabilidade político-eleitoral que se estabeleceu na cidade. Ainda hoje a gente vive esse reflexo. E eu creio que isso ainda vai demandar um bom tempo até que a gente tenha realmente que um empresariado, que quem investe, que quem gera renda, riqueza, impostos e gera empregos, entenda que há segurança jurídica, que há estabilidade para investir na cidade. Foi exatamente nesse período. Exatamente nesse período que a gente teve uma corrida de empresários daqui da cidade, de empresas, para São Pedro da Aldeia. O esvaziamento foi terrível, exatamente fundamentando o que eu estou dizendo agora. Essa instabilidade levou as grandes empresas, a migrarem para outras cidades aqui, sobretudo na cidade vizinha de São Pedro da Aldeia. Esse apagão político, né, a partir de Alaí Correia, lá 2013, 2016, com a crise do petróleo, com a redução dos repassos, dos royalties, e depois esse vai e vem de prefeitos com mandatos de 2 anos. Além disso, também tivemos a pandemia. Somando tudo isso, qual a avaliação que você faz do quadro econômico de Cabo Frio? É desastroso. Eu fico até assustado quando vejo o atual prefeito Serginho, mostrando estatísticas que Cabo Frio gerou X emprego. Onde gerou? Isso é uma quebradeira geral. Você vai no centro de Cabo Frio, sábado à tarde, o domingo inteiro, é um verdadeiro deserto. A cidade está quebrada do ponto de vista econômico, financeiro, de geração de emprego. É uma cidade caótica. Essa instabilidade, ela gerou, a partir da pandemia, o lockdown que o prefeito Zé Bonifácio estabeleceu, e aí surge, inclusive, a Associação Luta pelo Comércio. Foi exatamente nesse momento que surge essa associação, que hoje é uma associação fortíssima, né? Mandar um abraço aí para o nosso querido Wagner
Lucas, né? Que é um cara que, na minha opinião, da nova geração de empresários, é um dos caras mais brilhantes, não é de Cabo Frio, não, nem do Rio de Janeiro, do Brasil esse cara. Então, surge essa associação, mas ainda assim, a gente tem uma economia absolutamente decadente. E o pior que isso, quando a crise se aprofunda, Cabral, exatamente quando, no meio político, né, as pessoas, malandramente, né, quem faz política na cidade, entendeu que a prefeitura é a salvação da lavoura para todos. Então a prefeitura virou o grande empregador. Hoje, a prefeitura de Cabo Frio é o grande empregador. Não há orçamento que resista a esse modelo, a essa forma de fazer gestão em Cabo Frio. A Folha ultrapassa todos os limites possíveis e imagináveis e toleráveis, e ainda assim você tem uma cidade passada por esses governos todos, mas inclusive o atual, um governo marcado pela presença de fantasmas com... Nunca se teve fantasma com salários tão elevados como agora acontece na cidade de Cabo Frio. O orçamento atual está em torno, a previsão do orçamento desse ano está em torno de 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. Esse valor, para você, ele justifica o decreto de calamidade? Absolutamente. Olha só, eu fiz um levantamento, esse tal decreto de calamidade, e o que justifica é só uma coisa, é só um foco. Não fazer licitação. É tudo por emergencial. Estamos numa calamidade. Eu fiz um levantamento e publiquei. O Marquinho Mendes, em 2016, o Marquinho Mendes, em 2017, ele fala desse rombo. Está aí, na Folha dos Lagos. Eu juntei publicações da Folha dos Lagos. Em 2017, Marquinhos fala desse rombo. Em 2018, o Adriano fala desse rombo. Em 2021, o Bonifácio... Tudo na Folha dos Lagos, está nos arquivos lá da Folha. 2021, o Bonifácio fala exatamente desse rombo. E agora o Serginho chega com essa mesma história. Que rombo é esse? Que rombo é esse? Ele era candidato, ele foi candidato 2 vezes, ele sabia de que a cidade, e esse rombo é de dívidas antigas, de INSS, de FGTS, que os prefeitos recolhiam a apropriação indébita, tomava do servidor e não transferia, e não depositava. Esse rombo, não existe. Esse rombo não existe. A pergunta é técnica, não é técnica e não política. A técnica é a seguinte, não roubar e não deixar roubar o orçamento. Tem orçamento para a cidade, para ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, ter um transporte digno de qualidade também, porque hoje cadê o cartão de dignidade? Cadê o cartão de dignidade? Geleio, veja bem, quando você coloca de que rouba mais ou rouba menos, você saiu da questão técnica, você saiu da questão técnica e entrou na questão política. Não é política. Orçamento, o dinheiro. Quando rouba, não tem dinheiro. A pergunta é simples. Tá, vamos lá. A realidade financeira deixada por Magdala... Não é diferente da deixada por Alair, por Marquinhos, por a realidade financeira do governo Magdala justificou alguma coisa para se tomar essa medida de calamidade? Não, isso que eu estou dizendo. Eu quis dizer exatamente isso. O Marquinhos lá atrás já dizia desse rombo. A Magdala não aumentou o rombo já existia. O rombo já existia. O que justificou, o que fundamenta esse decreto, esse malfadado decreto, é uma razão só. É não fazer licitação. A partir de um decreto de calamidade, você fica liberado para contratar os amiguinhos todos, botar empresas para dentro sem licitação. Mas você disse... É o que está acontecendo agora. Você disse que quando ele entrou, Adriano disse que tinha rombo, com o Marquinhos tinha rombo. Afinal, quem fez o rombo, então? Quem fez o rombo, décadas e décadas de prefeitos que recolhiam do servidor. Isso é apropriação indébita, isso é crime. Tomavam o dinheiro do servidor, do INSS, do FGTS e não transferia para a Caixa Econômica, para o governo federal. É isso. Esse é o rombo. Não tem rombo novo, não tem rombo de Magdala, não tem rombo de Marquinho. O rombo é histórico. O rombo é de décadas que veio se acumulando. Agora, um orçamento, mas é isso que eu quero deixar claro aqui, um orçamento de 1,5 bilhão de reais, nós estamos falando de uma cidade bilionária, eu repito,
é só não roubar, não deixar roubar. Há dinheiro para fazer, você uma gestão de qualidade. Você sabe o tamanho da folha de pagamento hoje nesse não, orçamento? Nesse governo é uma caixa preta, não se sabe. Até o portal da transparência, as pessoas não têm acesso. Tá tudo continua sem acesso o portal da transparência? Vez por outra, você não consegue, por exemplo, acessar nomeações, uma série de contratações que acontecem. Tem um negócio absurdo que eu vou falar aqui agora. Aconteceu a licitação para o aeroporto de Cabo Frio agora, dia 31 foi publicado. Dia 31, pasmem, senhores e senhoras, a publicação acontece no dia 31 e a licitação, 31 de março, a licitação ocorre 3 dias depois. 3 de abril. Isso é um escândalo nacional. É um escândalo nacional, esse direcionamento dessa licitação. Isso aí precisa ser investigado. Ministério Público não pode fingir que não é com ele. Essa licitação, isso tem que dar algema para quem fez isso. Porque 3 dias você fazer uma licitação de um aeroporto internacional, que é o segundo maior aeroporto do estado, você colocar no colo de um amiguinho, só pode ser explicado dessa forma. Eu soube que o TCE está investigando o caso, eu tenho informação sobre isso. No caso do aeroporto, nesse decreto, houve renúncia de recursos que poderiam estar garantidos para a prefeitura? Houve, aí sim, aí no governo da Magdala eu mesmo fiz várias denúncias e sou autor inclusive de uma ação popular. Por quê? Foram fazendo emergenciais, renovando, prorrogando o emergencial, até que se fizesse uma licitação que culminou agora com essa licitação fraudulenta que aconteceu. Houve renúncia, por quê? Porque a outorga, que a empresa que vencer a licitação, ela deve recolher aos cofres do município como outorga, era o que se dizia em julho de 2021, de 22, quando o Bonifácio cancelou, quando ele se internou e haveria essa licitação em 11 de julho de 2022, 22 sim, era de 42 milhões essa outorga. 42 milhões. A empresa que venceu agora, venceu pagando 4 milhões de outorga. Então, números não mentem. De 42 milhões, de mais de 40 milhões para 4 milhões. Aí o governo precisa explicar isso. Não dá para... E aí o Ministério Público é que precisa investigar. E aí, nesse caso, como se trata da ANAC, é o Ministério Público Federal também, que precisa colocar o dedo nessa ferida, porque essa ferida vai doer muito. Muito bem. Dirley Pereira está abrindo o seu arquivo. E nós vamos para mais um intervalo. Não saia daí. Shopping Canal Comércio e Serviços. Lugar de bons negócios. Estamos assumindo este perfil e, a partir de agora, este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio.
Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras é uma missão. Parabéns, você profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente, peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais, vem pra cá! Muito bem, Edirley Pereira, como sempre, hoje até que está mais calmo. Tomou o remedinho, não tomou? Eu sou sempre calmo, sempre sereno. Assim. Tarja preta, tomou hoje? Sempre sereno, assim. Bem, aí passado veio a eleição, que a gente aguardava com muita apreensão para encerrar aquele ciclo, né, que estava ali de estagnação. Virou bola da vez, o Sérgio Azevedo, o doutor Serginho, se elegeu e... uma das medidas dele, nós já abordamos, que foi a calamidade financeira. Sim. Que tem um prazo de 180 dias, mas ele tem que prestar conta desses 180 dias, né? Em tese, né? Porque, na verdade, esse decreto, ele foi uma espécie de guarda-chuva para não fazer licitação nenhuma. Contratou na Concercar, por exemplo, 31 milhões em equipamentos, sem licitação. Isso é um negócio escandaloso. As renovações dos contratos na área da saúde, houve algum empecilho para se fazer? É tudo uma caixa preta, Cabral. Eu acho que a partir do momento que encerre esse decreto, esse malfadado decreto, é que as coisas vão começar realmente, você vai começar realmente a ter acesso às informações. Na sua opinião, até agora, qual foi a medida de mais impacto, mais dura tomada pelo prefeito? Foi duas medidas. Essa deportação que aconteceu agora com os moradores em situação de rua, esse descarte humano que aconteceu, essa higienização humana que aconteceu, né, beirando o fascismo, né, beirando não, foi uma medida extremamente fascista, né? Essa foi uma medida que, inclusive, fiquei 3 dias lá em Linhares, onde esses trabalhadores foram enganados, né? Quando disseram para eles que iriam trabalhar numa fazenda de café e em nenhum momento um cafezinho sequer foi oferecido a eles. Despejaram como se coloca uma retroescavadeira, coloca entulho em cima de um caminhão e descarta no primeiro lixão. Foi o que fizeram com seres humanos, com vidas. Foi desumano
o que foi feito. E a outra medida também muito dura, que embora precisasse organizar, mas não dessa forma, a questão da Praia do Forte. Ali não é um choque de ordem, é um choque de pobre, porque só bate em pobre, só persegue pobre, só humilha pobre. Eu gostaria de a gente focar na primeira questão, explorar mais um pouco isso. Nós estávamos falando da transferência, né, vamos dizer assim, de moradores em situação de rua de Cabo Frio para o município de Linhares, no Espírito Santo. Sim. Pois bem, foram 12, você esteve lá. Foram 17, 12 sumiram no meio do caminho. Essa é outra questão. Lembrando o Crivella na campanha de 2014, quando perguntava: Pezão, cadê o Amarildo, aquele líder comunitário que desapareceu, que até hoje não se tem notícia? Eu vou perguntar: Marquinho não, Serginho, cadê os 5 homens que ficaram no meio do caminho, que ninguém tem informação deles? Serginho, cadê essas 5 vidas? A Prefeitura de Cabo Frio precisa dar conta dessas 5 vidas. Saíram, no depoimento, na fala do coordenador, o Tadeu Couto, ele diz que saíram 17. É claro isso? É claro, não há dúvida nenhuma. Saíram 17 para trabalhar nessa fazenda. Chegaram em Linhares 12, quando foram lá recebidos pela vereadora Kelly e pelo prefeito Lucas Escaramuça. Ele fez uma escaramuça aqui na cidade de Cabo Frio, porque foi exatamente a atitude correta do prefeito de Linhares e da vereadora que esse tema virou um assunto nacional. Desses 12, quantos retornaram? Retornaram 6. 6 continuaram na casa de passagem, na casa da acolhida, que chama lá Casa da Acolhida de Linhares, porque com medo, com terror de voltar para Cabo Frio. Um jornal carioca está produzindo um material e foi vazada uma informação de que o repórter teria encontrado com alguns desses 12 dos que permanecem em Linhares, teriam recebido Pix seu para objetivos políticos de não voltar atrás em declarações e isso e aquilo. Que verdade que existe sobre isso? Não, tem verdades. A minha vida é um livro absolutamente aberto. Um dos que vieram para Cabo Frio, dos 6, ele me disse que queria comprar 3 caixinhas de balas para poder vender em Cabo Frio. E eu depositei, fiz uma transferência de R$50 para ele comprar essas 3 caixas de bala. E fiz só de 50 porque eu não dispunha de mais para fazer, porque na verdade eu queria ter ajudado esses homens, a toda essa gente. É pouco para o que eles precisam, quando na verdade a prefeitura deveria criar essa estrutura para que eles pudessem ter qualidade de vida mesmo na cidade, porque não dá para você forçar as pessoas, e dizer que elas têm que passar por ali ou têm que sair da rua. Não dá para fazer isso. Não dá. E o que o governo está fazendo é rigorosamente isso. Botar as pessoas dentro de um carro, dentro de um ônibus e despejar em outra cidade, em outro estado. Então não tem... A questão da população de rua é um problema sério, não só em Cabo Frio. Essa questão do Pix foi até bom, interessante você ter abordado aqui, porque é isso que eu acho que faz a diferença de quem você... Não é só falar, não é? Não é só falar, dizer que eu quero ajudar, que eu estou ajudando. É você... E eu não fiz isso, você está dizendo aqui, eu não disse isso para ninguém. O que uma mão faz, a outra não deve saber. Jesus ensinou isso. Então, você que está falando isso aí agora, que um jornal carioca estaria investigando, e eu estou dizendo exatamente que eu fiz um Pix de R$50
esse cidadão, um irmão nosso que estava desesperado, e foi exatamente esse cidadão que, quando a assistente social de lado da casa de acolhida de Linhares, ela coloca uma questão, vem cá fora, eu estava lá, os repórteres estavam lá, os repórteres da TV Gazeta, tinha muita gente da imprensa do estado inteiro e até daqui do Rio de Janeiro também, do estado do Espírito Santo. E aí, duas assistentes sociais vêm cá do lado de fora na rua e diz: quem é o Dirley aí? O pessoal de Cabo Frio está dizendo que só entra no ônibus se o Dirley for lá dentro e disser para eles que vai seguir o ônibus até Cabo Frio. E eu fiz isso. Eu vim até Cabo Frio seguindo esse ônibus. Minutos depois de eu chegar em casa sem dormir 2 dias e meio, eu recebo uma ligação desse cidadão dizendo que estava sendo pressionado a ir à delegacia e mudar a versão. Diz que o coordenador da Casa de Passagem de Cabo Frio estava fazendo tortura psicológica em cima deles para que eles mudassem a versão da delegacia, e eles não aceitaram. Inclusive, 3 desses que voltaram, meteram o pé. Não voltaram, foram para Casimiro de Abreu, porque com medo de permanecer na Casa de Passagem de Cabo Frio por conta dessa pressão. Pois bem, a questão da população de rua no Brasil, realmente ela é crítica, né? São Paulo tem uma liderança nacional. Mas há diversos aspectos, diversos fatores que contribuem para o crescimento dessa população. A começar pela exclusão econômica, problemas familiares, ao vício, o déficit habitacional. Mas há um outro lado que precisa também ser visto. 70% dessa população de rua é um povo preto. Sim. Ou seja, em cada 10 moradores de rua, 7 é preto. São pretos. É verdade. Quer dizer, essa análise à luz de um estudo da história, a gente tem que entender esse legado que foi deixado com os escravizados, que foram jogados às traças, foram jogados às ruas, e que vem gerando indiferenças até hoje. Quer dizer, qual a responsabilidade da sociedade nesse momento? Qual a melhor forma, então, de acolher esse irmão morador de rua? Não tem segredo. Na verdade, primeiro, há alguns desses, muitos desses, por traumas dos mais diversos, né? Trauma familiar, trauma com a esposa, com o filho, com o marido, se desiludiu da família, da casa, de um teto, e decidiu morar na rua. Eu tenho ouvido muitas histórias, e isso não faço agora a partir desse episódio, não. Eu já venho há algum tempo trabalhando, ouvindo essas pessoas, para ter um entendimento melhor, porque essa é uma situação muito complexa. Não tem remédio mágico. É ouvir, é estar com as pessoas, é tratar essas pessoas como seres humanos que são, e não como entulho, como eu falei há pouco. São seres humanos que precisam... Cabo Frio, no caso de Cabo Frio, eu sei que a sociedade rejeita em grande maioria. Quando eu faço uma publicação, eu levo muita pancada. Agora eu digo o seguinte: eu não tenho nenhuma dificuldade, Cabral, e estou falando agora para quem me assiste, eu não tenho nenhuma dificuldade de ir na contramão se a minha consciência disser que eu estou no caminho certo. Eu vou sozinho. Não dá para você tolerar, não dá para você aceitar, não dá para você entender que esse cidadão, que é um irmão nosso, que é uma vida, você rotular essas pessoas de bandidas. Bandido tem em todo lugar. Bandido tem dentro da prefeitura, tem dentro dos palácios, tem dentro de todos os palácios. Esses são os verdadeiros bandidos.
Essa gente, ela só precisa de atenção, ela só precisa de carinho, ela só precisa de amor, ela só precisa ter uma equipe multidisciplinar para você lidar com essa gente, para entender os traumas dessa gente. E não simplesmente higienizar, se livrar dela. Essa higienização, aliás, é bom lembrar, né? É coisa antiga, né? O governo Carlos Lacerda, Sandra Cavalcante. No Rio da Guarda. Jogava no Rio da Guarda. Isso foi tema de muitas campanhas eleitorais. Agora, a nova situação, eles estão retornando, o governo ainda não anunciou qual será a sua política para tratar o assunto. Política pública para cuidar, para tratar do morador em situação de rua, que eu prefiro chamar de sem-tetos. São pessoas que hoje não têm um teto. Elas moram na rua, muitas delas escolheram realmente morar na rua. Belo Horizonte deu um passo importante. Importantíssimo. Né? Exatamente, importantíssimo. Exatamente isso é que eu defendo. Por que não fazer como está fazendo Belo Horizonte agora? E, na verdade, ao que parece, não é a primeira cidade no Brasil, eu estou investigando isso também. A moradia. Casa moradia. Casa moradia. Cidadão moradia. Casa de passagem não é moradia. Passagem, como o próprio nome diz, é passagem. Você precisa dar dignidade a essas pessoas. Belo Horizonte está construindo lá em torno de 1000 casas para essa gente. É pouco, mas é um passo. É um passo em políticas públicas. Aí você tem que fazer um esforço conjunto com os governos, governo estadual, governo municipal, governo federal, e estabelecer uma política pública para cuidar dessa gente. É política pública. Assim como você tem a política pública para cuidar da saúde, para cuidar da educação, para cuidar do saneamento, porque esse é um problema que não dá para você ignorar. Não dá para botar debaixo do tapete, Cabral, e dizer que não, isso aqui tem que ser na porrada mesmo, tem que jogar tudo, botar como entulho num caminhão e jogar no lixão. Não dá para ser tratado dessa forma. Realmente eu entendo também dessa forma, de que é preciso uma política pública, a começar colocando essa pobreza no orçamento. Exatamente. E fazer uma campanha... Tem que ter previsão orçamentária, verba destinada exclusivamente para cuidar. E tratar dessas pessoas no seu ambiente, onde eles estão. Não é preciso retirá-lo dali, internar, nem fazer isso. E você disse muito bem, você começou a dizer, tem que fazer uma campanha em relação à população. Cabo Frio é uma cidade que... A região dos lagos, né? Mais de 90% das pessoas, ou muito mais até, se declaram cristãs. Agora, Cabral, eu tenho dito de forma aí muito contundente que há uma diferença muito grande de você ser cristão ou ser religioso. Ser cristão ou ser religioso. Religioso é aquele que Jesus chamou de fariseu. Religioso é aquele que Jesus pegou o chicote e meteu no lombo e expulsou dos templos, expulsou do templo. Então tem muito religioso aí, muito religioso, aplaudindo atitudes fascistas de governantes, inclusive do nosso governante em Cabo Frio, e que no domingo está lá na missa. Está lá na missa. No domingo está lá no culto, nas igrejas, glória a Deus, aleluia. E aí? E o seu irmãozinho? E aquele mandamento que está sobre todos os outros mandamentos, segundo Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Morador de rua não é próximo. Morador em situação de rua não é próximo a mim, não. Ali é leproso. É leproso que precisa estar distante de mim. Então, isso é fariseu. Isso é fariseu. Isso não é cristão. Eu desafio você, meu irmão, minha irmã, queridos e queridas do meu coração. Você precisa, quando você vai de forma odiosa nas minhas publicações lá, você fala isso e depois você está no domingo, não tem vergonha na cara, não? No domingo você está sentado lá na sua igreja, glória a Deus, aleluia, e você tratando o seu irmão, a sua irmã dessa forma, não dá. É religioso. E religioso, você sabe qual é o caminho deles. A própria Bíblia diz isso.
vai ser apartado para o fogo eterno. Isso aqui é a Bíblia, eu estou falando aqui de Bíblia, não é de lei dizendo não. Então você precisa refletir sobre isso. Quando você vai lá para quando vai defender a sua boquinha na prefeitura, né? E aí o seu trabalho é bater em mim, nas minhas publicações, reflete um pouco sobre isso. Esquece o Dirley, esquece o que o Dirley está publicando e lembra daquilo que você fala com Deus. Se você está sendo hipócrita, se você está sendo cristão de verdade, seguindo os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus foi um morador de rua. Vai lá em Mateus 11:11 e vê. Jesus era andarilho. Ele não tinha casa, a Bíblia diz isso. Ele não tinha casa onde morar. E era rejeitado também. Então, se Jesus volta a Cabo Frio hoje, ele teria o mesmo tratamento que tem esses moradores em situação de rua. E se eu lhe mandar um abraço aqui para o nosso professor Chicão, ele escreveu sobre isso. E um cara que se revela ateu, mas lê a Bíblia. Então, não precisa ser cristão para entender o que Jesus ensinou. E Jesus ensinou a amar ao próximo como a si mesmo. Você não está, você está amando ao seu dinheiro. Você está amando a sua boquinha na prefeitura quando você é pago e é paga para bater no Dirley das redes sociais. Dirley, veja bem, podemos analisar também de que o prefeito, o doutor Serginho, ele está transitando numa frequência de confusão. A questão da praia, sim, a questão do morador de rua e agora o Teatro Invisível, que estourou nesta quarta-feira. Esses três problemas, isso pode vir, na sua opinião, a criar instabilidade no governo? Mas eu gostaria que você respondesse daqui a um pouquinho. A gente já volta já. Shopping Canal Comércio e Serviços, lugar de bons negócios. Estamos assumindo este perfil e a partir de agora este será o novo lar do Diga Sim. Sabemos que mudanças podem ser inesperadas e assustadoras, mas antes de mais nada, queremos apresentar a nossa plataforma. Existimos para contar sobre casamentos em destinos inspiradores. Por aqui, você vai encontrar a melhor curadoria de referências e inovações no mercado de casamento e vai descobrir os segredos do Destination Wedding. Seja bem-vinda ao Diga Sim. CDL, cidade forte e organizada, só com o comércio forte. CDL, Câmara dos Diretores Lojistas de Cabo Frio. Imaginou morar em um lugar que une conforto, lazer, segurança e uma vista incrível. O Alto de Aquários da BRZ é a oportunidade perfeita para quem busca o primeiro imóvel ou um excelente investimento. São apartamentos de 2 quartos, sendo uma suíte com uma sala integrada ao espaço de jantar, tendo um ambiente moderno e aconchegante. A varanda espaçosa permite aquele churrasco especial com vista para a lagoa, um verdadeiro privilégio. Localizado em São Pedro da Aldeia, a apenas 15 minutinhos da Praia do Forte, esse é o imóvel ideal para sair do aluguel ou para quem pensa em investir. É uma excelente chance. Com apartamentos a partir de 345 mil, você pode garantir um patrimônio valorizado em uma das regiões que mais cresce na região dos lagos. Entre em contato conosco. O Borogodó é um restaurante focado em trazer toda a experiência nordestina para gastronomia de alta qualidade, com ingredientes tradicionais do Nordeste, mas com uma execução autêntica da nossa casa, com opções do sertão e do litoral. Nós temos o privilégio de estar localizados no coração do bairro histórico da Passagem, com ótimas opções de mesas na rua e também em nosso salão climatizado. Aqui, todos nós vivemos tudo aquilo que representa o Nordeste: calor, simpatia e alegria. E é por isso que todo mundo já é acostumado a cuidar com carinho de cada um que senta à nossa mesa. Tem os nossos drinks autorais, que trazem o sabor do Nordeste a cada gole. Tem também os clássicos, que todo mundo já conhece. Tem também as bebidas para frouxo, preparadas por nós e totalmente sem álcool. Além, claro, das nossas cartas de vinho e de cachaças nordestinas, que são a molecha de boa. Tu não vai perder tudo isso, né? Então vem pra cá. Rua do Furtado 11, aqui na Passagem. Chegam, cuida! Arquitetura que transforma, cria espaços e desenha cidades inspiradoras é uma missão.
Parabéns você, profissional de arquitetura. Tudo por uma cidade com mais qualidade de vida. Padaria Remar e Remar Residence Hotel. Testemunhas da história de Cabo Frio desde a década de 1980. 38 anos de resistência, desafios e conquistas. Na Remar, o pão de cada dia com sabor de história. Aí, carequinha, qual que é a pizzaria mais gostosa da região? Aí isso é fácil, Pizzaria Massa Nova, a melhor da região. Vem comigo! Chegou, promoção imperdível na Pizzaria Massa Nova, calabresa, mussarela ou portuguesa, uma brotinho de chocolate e um refrigerante de 1,5 litro, R$ 74,90, somente, peça já. E uma coisa eu posso garantir, cabelo na pizza, jamais, vem pra cá! Estamos de volta com o Arquivo Aberto, nosso último bloco, e a gente ficou de falar aí sobre esse dilema que hoje vive o governo, a questão polêmica das praias. Como você analisa? Eu analiso, Cabral. Na verdade, o que há de verdade ali, o que está acontecendo, é uma opressão aos pobres dessa cidade. E não somente em relação especificamente às praias. Todas as medidas mais fortes do governo só atingem pobres. Só atinge os pobres. Não dá para você tratar pessoas dessa forma, sem diálogo. Chegar e impor, vai ser assim, dessa forma, é na porrada. E aí o que está acontecendo? Os ambulantes começam a reagir. Agora, essa semana, já teve, inclusive, Perfeito. Uma agressão a um funcionário da prefeitura. Isso não vai acabar bem. Perfeito. Isso não pode acabar bem. Teve a questão de rua, do morador em situação de rua, que nós já abordamos. Exatamente. E a outra situação foi essa operação Teatro Invisível, feita na quarta-feira pela Polícia Federal, e que foi visitada a casa do prefeito à procura de documentos para sustentar essa apuração. Como você vê? Não foi visitada, foi uma busca e apreensão, mas o prefeito parece que vazou a informação dentro dos órgãos do Tribunal de Justiça ou da própria PF, e o prefeito meteu o pé antes. Não, isso aí é gravíssimo, né? Porque já está em todos os grandes jornais e telejornais do Brasil, nesse período todo que a gente vem acompanhando essa história. Agora, o que se percebe é o seguinte: é tão invisível que o prefeito esqueceu de fazer um vídeo. Por que ele não fez o vídeo dessa história aí? Ele faz vídeo de tudo. Cadê o vídeo, prefeito? Pois bem, chegamos ao final. Agradecer a Dirley Pereira pela participação no nosso Arquivo Aberto. Esperamos você mais vezes para a gente bater um papo aqui. Obrigado.